Meus amigos, é dessa maneira que eu vou começar aqui falando esse vídeo para vocês. Estamos aí a menos de 24 horas de termos o melhor dia das nossas vidas ou um dia frustrante, como a gente teve outros por aí. Falar de frustração para o torcedor do Remo ou torcedor do rival é algo que a gente pode falar em comum, né? Que nós temos em comum, tanto torcedor da Mucura quanto torcedor do Remo. E eu não estou falando isso aqui com clubismo não, tá? Eu acho que Remo e Mucura são clubes que dão mais frustrações para os seus torcedores do que propriamente sucessos, tá? Motivos para comemorar. E não adianta você vir aqui e querer botar a Série B na mesa. Não, cara, não. Vamos analisar aqui, tá? Eu sei que vai ter mucurento retardado que vai vir aqui querer falar. Não, Mucura é campeão. Não é campeão não, cara. Não é campeão. Fizeram vocês passaram vergonha nessa temporada. Foram humilhados aí, humilhados jogo após jogo. Você vem falar que não passa vergonha, torcendo pra Mucura? Por favor, né? Por favor. E o clube do Remo, né? Ele deu sim frustrações pro seu torcedor. Mas se a gente for levar em consideração, jogando em Belém, decidindo em Belém, o Remo ele consegue ser muito mais receptivo pro seu próprio torcedor do que o rival. Qual foi o último grande título que o rival teve jogando em Belém? A última grande classificação, o último grande feito histórico? Nenhum. Eu não lembro. E os jogos históricos que eles lembram? Duelo contra o Boca, é lá fora, porque dentro de casa foi humilhado. O título contra o Macaé, perderam também, dentro de Belém. O acesso de 2014 foi lá fora. O acesso de 2023 foi lá fora, na Bacia das Almas. Agora o Remo não. O Remo, tirando o título de 2005 da Série C, o Remo conquistou o acesso em 2021 em Belém, em cima do próprio rival. Claro, não tinha torcida. Em 2023, conquistou o acesso, 2025, conquistou o acesso novamente em Belém diante de 54 mil pessoas. Então não podemos dizer que o Remo pipoca diante de seu torcedor. Só que amanhã eu acho que isso não vai entrar em campo, né? Essa condição aí não vai entrar em campo. O Remo vai ter que se superar. O retrospecto contra o Goiás, que a gente tem um retrospecto, aliás, positivo contra o Goiás, não vai entrar em campo. A camisa pesada do Goiás não vai entrar em campo. Os jogadores super confiantes, super experientes do Goiás vão tremer igual vara verde amanhã. Assim como também os do Remo. Porque é um jogo cercado de tensão. É o jogo mais esperado, eu diria, da Série B dos últimos anos. É esse jogo entre o Clube do Remo e Goiás. Se bobear na Série A, tem algum clássico na Série A grande? Porque senão, cara, eu acho que é um dos jogos mais importantes da Série A e da Série B. Esse Goiás e Remo. Não é exagero não, vai ter muita gente que não torce tanto para Remo quanto para Goiás que vai acompanhar esse jogo. Justamente pelo tamanho que vai ser esse confronto. Se vencer amanhã, o Clube do Remo, ele vai bater um recorde, mesmo que não suba, ele vai bater um recorde do futebol do Norte no Brasileirão de pontos corridos. Ele vai chegar a 62 pontos e nunca nenhum clube conseguiu isso. É óbvio que é muito frustrante a gente falar de recorde, né? Sendo que a gente não vai conquistar, sendo que se a gente não conquistar o acesso. Até porque a gente bate o recorde e sobe. É a única possibilidade de a gente bater o recorde. Porque se a gente empatar, a gente empata, inclusive, com o nosso filho que terminou na 7ª posição, se não me engano, foi 6º, lá em 2015 com 60 pontos, tá? Essa é a maior pontuação de um time na Série B de pontos corridos, tá? Então é muito importante que amanhã os jogadores do Remo entendam isso. O Guto Ferreira fez algumas modificações, né? Algumas alterações. Não vai ser aquele 4-3-3 que a gente está acostumado. Ele vai colocar mais um meia, e é justamente o Jaderson. Tá? O Cantilho também ganhou a vaga no time titular. Vai entrar com Jadson, Cantilho e Panagiotis. Eu estou muito preocupado com esse meio de criação sem a bola. Porque o Jadson ultimamente não está marcando ninguém. O Cantilho não tem característica de marcação. E o Panagiotis, meu amigo, botar ele para correr atrás de marcador é complicado. Mas, se for bem montado pelo Guto, como eu estou imaginando que provavelmente vai dar bom amanhã. Provavelmente. Por quê? Porque você tem ali dois atacantes que o Pedro Rocha é um cara muito técnico, é um cara que pode ali ajudar bastante o João Pedro, né? Nessa configuração ali no ataque. E o João Pedro tem que ser esse matador que a gente está esperando que ele seja. A bola tem que chegar para ele, tem que guardar. Amanhã é jogo que não pode ter oportunidade perdida.
Amanhã é jogo para empurrar a bola para a rede. Então, o Guto Ferreira está apostando aí no Jadson. Lembrando, tá? O Jadson pode fazer com que a gente reviva um grande momento. Já pensou se amanhã ele dá uma assistência para o João Pedro fazer o gol do acesso do Remo, 1-0 para o Remo em cima do Goiás? Meu amigo, pode acontecer. Tudo pode acontecer no futebol. Tudo pode acontecer no futebol. Então, a gente tem que acreditar. Eu não vou mais criticar aqui o Jadson. Como eu disse para vocês, eu tenho apenas uma única preocupação, que é justamente a marcação do Clube do Remo sem a bola. Mas eu confio no Guto Ferreira. Eu confio no trabalho do Guto Ferreira. Ele não chegou nessa última rodada à toa. Tem trabalho aí, tem foco, tem determinação. Hoje o Clube do Remo liberou aí, para amenizar um pouco mais o clima dos jogadores, né? Com a comissão técnica ali também, a entrada dos familiares. Os jogadores puderam abraçar ali seus filhos, seus pais, né, seus entes queridos, para esse duelo importante. É importante nesse momento você ter o aconchego daqueles que te querem bem, daqueles que gostam de você. E eu espero que os jogadores do Clube do Remo entendam esse recado e possam amanhã jogar de uma maneira consistente e nos dar a vitória, né? A gente vai amanhã, cara, em busca da vitória. A gente quer a vitória nesse jogo. A gente quer o acesso, quer o acesso. Mas, antes de tudo, a gente quer a vitória. A gente quer ali a condição de conquistar ali mais 3 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Se vier com acesso, maravilha, espetacular. Mas é uma coisa que não está nas nossas forças, não depende só da gente, tá? Depende também dos deuses do futebol. Tomara que amanhã eles estejam do nosso lado, né? Principalmente no resultado pra gente e também nessa configuração aí do time dentro de campo. Amanhã a gente confirma Amanhã a gente confirma aí essa escalação para vocês, mais o time titular do Remo, que treinou, inclusive, que foi definido pelo nosso querido Gutão da Massa, né? Foi definido da seguinte maneira: Marcelo Rangel no gol, Pedro Costa na lateral direita, a dupla de zaga é o Klaus e o Kaique Almeida, lateral esquerdo o Sávio, como eu disse para vocês, ganhando a vaga aí no time titular, meio de campo, né, Caio Vinícius, Cantijo, Jaderson e Panagiotti, tá? O Nathan Camargo vai ficar no banco de reservas. Vamos ver, né? Cara, eu acho que vai ser interessante esse meio de campo. Wendy, mas o Jaderson e o Panagiotti não deu certo. Mas tem agora um Cantijo. Um cara que tem uma qualidade. Não dá pra comparar a qualidade técnica do Cantijo com o Nathan Camargo, pô. Por favor, né? O Nathan Camargo é muito bom na marcação. Ele é um cão de guarda. Agora com a bola no pé, distribuindo o jogo, não dá. Cantilho não. Cantilho tem um passe refinado. Pode achar ali um Pedro Rocha numa condição boa no jogo. Então nós teremos esse quarteto no meio de campo. E o ataque, João Pedro e também o Pedro Rocha. Deixa eu só falar aqui sobre o Pavani, né? O Pavani, mais uma vez, vai ficar como opção no banco de reservas, com a possibilidade de nem entrar em campo nesse duelo decisivo. E segundo informações que eu recebi, internamente já se fala numa renovação com o Pavani. Eu quero saber qual o critério que vocês vão utilizar para renovar com um jogador que o treinador, que provavelmente deve permanecer para o ano que vem, não gosta de utilizar. É amizade? O critério para renovar com o Pavani? Não, cara. Então, meu amigo, se o Guto não quer utilizar o cara, não vai mais utilizar o cara, manda embora. Libera ele para negociar com o São Bernardo, para negociar com o Guarani. Ah, mas ele quer ficar em Belém por causa da família dele. Cara, se o Pavani não jogar, eu não quero saber do Pavani, pô, no Remo. Desculpa, aqui não é casa de caridade não, pô. A gente tem que montar um time muito mais forte do que esse ano. Muito mais forte, mesmo que a gente permaneça na Série B, e nós temos que contar com essa possibilidade. Infelizmente, não existe Pavani no time do Remo no ano que vem. Não existe. Nós temos que qualificar ainda mais. No lugar do Pavani, eu traria, por exemplo, o Bosquilha, camisa 10. Jogou muito bem essa temporada pelo Operário, foi o destaque do time do Operário. Tentaria trazer o Matheus Friso para o time do Remo. Tentaria trazer o Jean Carlos, se o Criciúma subir. Ninguém sabe se ele vai ficar lá. Tentaria trazer esses caras para elevar o nosso nível. Não a gente manter jogadores que sequer foram utilizados aí. Desculpa o Pavani, mas eu não estou criticando o Pavani no Remo em si, não. Eu estou criticando a renovação com ele. Se ele não está jogando, se ele não está sendo utilizado, então tem que ficar fora, pô. Simples. Simples. Lista de dispensa, como o Dodô, que não joga também mais, né? Jogadores que não jogam mais, tem que ser mandado embora. Se o Guto vai ficar pro ano que vem, a gente não pode ficar com esses jogadores dentro do elenco, senão vai impedir que outros cheguem, né?
Ah, mas o Pavani pode ter uma redução salarial. Eu não tô falando nem de questão financeira, eu tô falando de questão técnica mesmo, questão esportiva. Sinceramente, cara, o Pavani não tem condições, cara, mais de renovar com o Remo, tá? Não jogou nada, não jogou mais nessa temporada, opção do treinador. Pra mim, sinceramente, deixa aí sua opinião sobre isso, tá? Mas não esquece também de opinar sobre o time titular de amanhã. Até o próximo vídeo, meus amigos. Valeu.